E Portugal foi bicampeão, né, da Nations League agora, nesse último domingo, com o Cristiano Ronaldo, conquistando mais um feito, grande feito na sua carreira. Acompanha aqui no vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. E já aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Fala galera, sejam todos bem-vindos aí, né, ao canal Fala Pouco. Falar um pouquinho hoje sobre a conquista de Portugal, o bicampeonato da Nations League, e falar do Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história. Eu particularmente eu gosto muito dele, do estilo dele, principalmente da seriedade com que ele tem, como ele leva o futebol, né, o quanto que ele se dedica, o tanto que ele é esforçado, o tanto que ele evoluiu durante toda a sua carreira e mesmo agora no final da carreira, a gente sabe o tanto que ele é decisivo e que ele é importante, né, levando uma seleção que não é não é favorita aos campeonatos e sendo um campeão, né. Então, parabéns aí, Cristiano Ronaldo, e a toda a seleção portuguesa, por mais um título aí marcando a história do nome de Portugal aí nas competições europeias, né. Hã, Falar um pouquinho sobre a carreira do Cristiano Ronaldo. Então, é um jogador que tem aproximadamente 1.200 partidas já, que ele realizou na carreira dele, com mais de 880 gols. Pegando mais atualizados os números, né, tá por volta de mais de 900, entre 900 e 950 gols. De fato, vai provavelmente até o final de até encerrar, pendurar as chuteiras, ele vai conseguir fazer os seus 1.000 gols, né, de uma forma comprovada, numa época mais atual, onde a gente consegue ter registro, né, tem muitas assistências, a carreira dele, sempre foi marcada por muitos títulos, muitos gols, muita irreverência, mas nós não podemos deixar de enaltecer a grandeza dele, né, enquanto jogador. Falando da carreira do Cristiano Ronaldo, ele iniciou no Sporting de Portugal de uma forma muito promissora, depois chegou ao Manchester United, onde ele ainda continuou se desenvolvendo e chegou a ter protagonismo no time, né, nos Red Devils, e depois, já num praticamente no ápice da carreira, chegando no ápice da carreira, ele chega ao Real Madrid como na época, a maior contratação da história, e fez história no Real Madrid, de fato, e ajudou o clube a conquistar 6 Champions Leagues, né. Foi artilheiro de várias competições, Campeonato Espanhol, a própria Champions, enfim, é um jogador que, por onde passou, conquistou títulos, depois teve passagem pela Juventus, depois, retornou ao Manchester United e depois foi para a Arábia, aonde continuou fazendo muitos gols, sendo decisivo, lógico, já num outro nível. A gente sabe que o futebol tem se desenvolvido naquela região, mas outro nível. Mesmo assim, Cristiano Ronaldo não abre mão de disputar, de defender a seleção portuguesa e conquistar sempre algo novo. Então mostra que um jogador aos seus, né, 40 anos de idade já, ele consegue ainda ser competitivo e estimular com que a nova geração portuguesa conquistasse esse título, né, diante da Espanha ontem. Foi um jogo que foi bem disputado, 2-2 no tempo normal, teve a prorrogação, manteve-se o placar. Depois dos pênaltis, né, Portugal veio a ganhar. E algo que nos marca muito aí é a questão da comemoração, né, o quanto ele se ainda é capaz de se emocionar, né, com o futebol, com a seleção portuguesa, defendendo a sua pátria e demonstrando o tanto que ele é importante. Ele deu declaração que no aquecimento ele já sentiu já uma pequena lesão, mesmo assim ele foi para o jogo, jogou o tanto que conseguiu, que pôde realmente colaborar, fez gol na partida inclusive, e no final, conseguiu se sagrar campeão. Isso mostra, pra nós um exemplo de que não basta ser bom apenas, né. Nós brasileiros, sul-americanos, mas falando mais aqui do Brasil, a gente tem, né, no caso aí, o Neymar, que é um jogador extraclasse, poderia estar no mesmo nível de conquistas do próprio Cristiano Ronaldo ou Messi, mas é um jogador que, apesar de todo o talento, talvez não tenha, não soube lidar tão bem com a carreira enquanto atleta. Ainda está jogando, mas a gente tem visto essa questão no Brasil. O contrato, pelo que a gente vê aí, de informações na internet, o contrato com o Santos é uma coisa que o Santos em si, por mais que o Neymar tenha um nome, que eles tenham uma representatividade no clube, ele não, acho que jamais, um clube que acabou de voltar para a primeira divisão, já está perigando cair de novo. São valores, assim, que ele recebe, nada contra, ele merece ganhar, mas para um clube que acabou de subir, está ameaçado novamente para uma segunda divisão,
paga praticamente para um atleta o que paga para outras grandes equipes no Brasil que estão disputando o título ou Libertadores. Então é surreal uma situação dessa. Mas, voltando ao assunto do Cristiano Ronaldo, mesmo ele já com uma idade mais avançada, a gente consegue ver o tanto que ele se cuida e traçando um paralelo durante a carreira dele, desde o início dele no Sporting até chegar no seu auge no Real Madrid, a gente vê o próprio Filipão, quando foi treinador dele na seleção portuguesa, o tanto que ele é dedicado, o tanto que ele treina, o tanto que ele se cobra, o tanto que ele se aperfeiçoa, porque diferente do próprio Neymar ou do Messi, tem um dom. E que também aprimoraram, lógico, né, a gente não pode desmerecer, falar que eles não treinam, que eles não trabalham. Cristiano Ronaldo é um jogador de total dedicação e perfeccionista, então você vê ele, enquanto nós sul-americanos temos o drible como improviso, como algo natural, ele é algo mais treinado, pensado. E assim, o poder de finalização, a velocidade, a força dele, os dribles que ele aprendeu a fazer, as faltas que ele bate, que ele batia, principalmente na época de Real Madrid, isso mostra, né, o quão grande o Cristiano Ronaldo está na história do futebol mundial. Aqui eu não vou falar em ranking, em qual posição que ele está, mas com certeza, se fosse criar um, ele estaria entre os 10. Não sei em qual posição exatamente, porque é muito subjetivo. A gente vai falar sobre isso no canal. Mas enaltecendo mais um feito da seleção portuguesa, principalmente do Cristiano Ronaldo, né? Mesmo com essa idade já, mesmo já no final de carreira, mostra o quanto um jogador de alto nível, comprometido, que ama o seu país, que se dedica e que consegue ajudar a extrair dos seus colegas em campo o melhor. Então, parabéns, Portugal, pelo bicampeonato da Nations League, parabéns, Cristiano Ronaldo. Infelizmente, a gente sabe que uma Copa do Mundo para ele fica muito difícil, pela competitividade, pelos colegas, hoje pela idade dele, apesar do Messi ter sido campeão agora na última Copa. Mas é um jogador que talvez a Copa do Mundo, sabendo da realidade de Portugal, não vá fazer falta, porque talvez nunca estivesse ao alcance dele como a Argentina, Brasil e outras seleções, Itália, Alemanha, que são mais fortes. Mas ele com certeza conseguiu subir Portugal de patamar, né, de prateleira, e hoje Portugal é muito mais respeitada a nível de seleção do que já foi já há anos atrás. E com certeza o maior jogador português de todos os tempos. A gente sabe que o Eusébio teve uma carreira brilhante durante a época dele, que ele é mais ou menos do período do Pelé, mas sabemos que o Cristiano Ronaldo, por títulos, né, jogos, gols, assistências, momentos decisivos, ele com certeza ele merece estar aí entre os maiores jogadores de todos os tempos e o maior jogador de Portugal. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda a poder criar mais conteúdos para vocês e comentem. Quero saber a sua opinião, você que viu o vídeo aqui até agora. Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história? Deixa aqui. Valeu!